A paz do Senhor Jesus, todos vocês que nesse primeiro domingo do mês de março, dia 2 de março de 2025, pela graça maravilhosa do nosso Deus, a proteção, o cuidado e o livramento, chegamos até aqui. Estamos iniciando mais um culto ao nosso Deus e somos gratos a Deus pela presença de cada um de vocês, por esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos juntos, aqueles que nos veem através da internet. Que o Senhor também esteja abençoando a cada um. Vamos orar ao Senhor para iniciarmos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é conhecedor de todas as coisas, mas nos dirigimos a Ti nas nossas necessidades, com o nosso coração agradecido, buscando a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo para falar em cada coração através da Tua palavra. Nós sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, e com certeza toca no coração daqueles que têm o desejo de aprender mais, de conhecer mais, de rever aquilo que muitas vezes já conhecem. E o Senhor tem também nos acrescentado, além do conhecimento, tem nos acrescentado a fé. Tudo é por causa do teu amor. E te agradecemos por esses poucos minutos que podemos compartilhar juntos a palavra do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a cada um desses, aqueles que nos veem pela internet, também que as tuas bênçãos repousem sobre cada um daqueles nossos irmãos que não podem estar conosco neste momento. O Senhor ali esteja com cada um deles. Te agradecemos e pedimos a tua presença santa no nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, teu Filho amado. Amém. Então, esta é a nossa oração para que o Senhor esteja com cada um de nós, que o Senhor permaneça com cada um de nós, porque sabemos que o Senhor tem estado conosco, porque sem Ele não teríamos chegado até aqui. Agradecemos ao Senhor por esta manhã, que o Senhor nos concedeu, então, participar da Santa Ceia do Senhor, junto com os nossos irmãos amados na nossa congregação. O Senhor ali esteja abençoando a cada um daqueles que lá também estiveram. Hoje nós temos uma sequência, na verdade, não é, mas pode ser considerada uma sequência do nosso tema de domingo passado, porque hoje o nosso tema é inimigos do cristão. Nós vimos na semana passada que os inimigos externos do cristão. E agora nós vamos ver os inimigos internos de cada um de nós, que muitas vezes nos impedem do nosso crescimento espiritual. Ou seja, é aquilo que está dentro de nós, da nossa natureza, a qual não podemos nos desfazer dela, porque é o espírito em que nós habitamos, o espírito de cada corpo. Então, existem alguns inimigos dos cristãos. E o nosso texto está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11. Aqueles que têm a sua Bíblia... Não, já parou. Aqueles que têm a sua Bíblia nesse momento podem abrir no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, porque assim está escrito: vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, temos que vestir. A recomendação é que nós devemos nos vestir da armadura de Deus, da armadura cristã, a armadura espiritual, para permanecer firmes, sem cair, sem vacilar, porque as ciladas do inimigo sempre estão sendo armadas contra aqueles que buscam a presença do Senhor. Mas vamos ver daqui a pouco que pode ser que haja na vida de algum de nós alguns desses inimigos. Então nós temos que ficar atentos para eliminar esses inimigos que vão tentar em todo momento nos dissuadir da salvação. Temos visto que isso acontece com muita frequência, infelizmente. Os nossos hinos da nossa harpa cristã para louvarmos ao nosso Deus
o nosso primeiro hino de número 491, que tem por título Há Poder no Sangue de Jesus. E o nosso segundo hino, o hino de número 73. Então vamos ao primeiro. Louvar ao Senhor com alegria. Amém? 1, 2, 3. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim, há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar? No sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar? No sangue há poder, sim, há poder. Para fazer-te também caminhar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração, no sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar? Seu sangue tem este poder. Aleluia. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Glória a Deus. Nós confiamos, nós cremos, confiamos e esperamos em suas promessas, que são verdadeiras e se cumprem. Por isso, vamos orar confiando nas promessas do Senhor, porque Ele se alegra em abençoar a cada um de nós, aqueles que amam a palavra do Senhor. O nosso segundo hino, para louvar ao Senhor, o hino de número 73. Vem, vem a mim. Os dois falam de pecador, mas nós somos pecadores, permanecemos pecando, mas não da forma como na velha vida, na vida antiga, na vida anterior,
para muitos, mas o Senhor é aquele que perdoa pecados. Então, vamos louvar ao Senhor com esse hino que diz: Pecador, escuta a voz do Senhor, para que estejamos atentos à voz do Senhor, ao chamado do Senhor, à ordenança do Senhor para cumpri-las. 1, 2, 3. Pecador, escuta a voz do Senhor. Se estás cansado, ó, vem descansar. Vem, não te detenha sem nenhum temor. Deixa o teu fardo e vem repousar. Vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Venha Deus faminto, pobre mesmo assim, a maná celeste preparado já. Grátis é a festa pra ti e pra mim. Cristo te convida, vem e cearás. Vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Andas desviado, longe do redil, deixa devagar e vem ao bom pastor. Pelos montes, vales, há perigos mil, volta ao rebanho do teu Salvador. Vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Crendo tu em Cristo, salvação terás. Gozo, paz perfeita, tudo que é mistério. Cristo não despreza, nem rejeitará todo que contrito a ele vier. Vem a mim e descansarás. Oh, o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Sou humilde e manso, dou-te a minha paz.
Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Bem, então, aqueles que nos veem pela internet, que pode ser que haja alguém que não conhece o Senhor Jesus, ele está dizendo: vem hoje mesmo, não deixe para outro dia, e com certeza você receberá a salvação e nesta vida presente os benefícios de ser um filho de Deus. Então, uma pessoa que busca a presença do Senhor, ele jamais abandonará, ele jamais deixará nenhum de nós sem resposta, ainda que a resposta pode ser não, mas é porque é o melhor para nós. Às vezes, o nosso querer, o nosso sim, é pior para nós, porque a palavra de Deus nos diz que nós não sabemos como pedir, por isso que temos o nosso intercessor, o Espírito Santo, que vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis, que é algo que nós não conseguimos entender. Então, buscar ao Senhor em todo o tempo, porque Ele está sempre atento ao nosso clamor, à nossa súplica. Gostaria de agradecer ao nosso Deus, hoje, depois de algum tempo, a nossa irmã Nonaka, que esteve afastada, se acidentou devido ao seu acidente, ela não podia andar, mas hoje, pela misericórdia do Senhor, ela compareceu à igreja Shinohara pela manhã, em que nós sabemos que ela estava muito alegre e também alegrou outras pessoas, outros irmãos que ali estavam, e nós somos gratos a Deus porque o Senhor tem abençoado, apesar de ela estar já com uma idade avançada, mas muitos gostariam de poder ter a energia, a disposição que ela tem, com a sua idade de 95 para 96 anos de idade. Então, é o exemplo para muitas pessoas, não é? De estar se esforçando, dependendo de outros para estar na casa do Senhor. Muitas vezes nós podemos ir e voltar, temos a condução, temos tudo aquilo que nos permite estar na casa do Senhor, mas nós, infelizmente, não nós, mas sabemos que existem pessoas assim, que não ah, deixam para uma outra oportunidade para estar na casa do Senhor ou para estar juntos, reunidos em nome do Senhor, como estamos neste momento, e agradecemos a Deus. Então, o meu agradecimento é por esta nossa irmã que tem retornado e peço as vossas orações em favor do meu cunhado que está passando por algumas dificuldades, ele tem um problema de saúde e que o Senhor esteja abrindo a porta de um local para onde ele possa ficar em paz, com alegria, guardado e protegido pelo Senhor e também por aquelas pessoas que estarão ali ao redor dele e que todos nós possamos estar colaborando de uma forma ou de outra para que isso aconteça segundo o coração do nosso Deus. Amém. Quero ouvir também os nossos irmãos que estão conosco. Temos o A, a paz dos irmãos. A paz. Graças a Deus, essa semana foi uma semana abençoada pra gente. Deus tem nos guardado, nos dado forças. Peço oração para os irmãos para as próximas 3 semanas, vai ser complicado pra gente. Vai ser meio apertado, para que Deus dê forças e ânimo, né, para poder trabalhar, né? Esse é meu pedido no momento.
Só agradecer também pela semana que se passou, pela semana que vai vir, mas eu preciso do Anderson, né? Esse é um pouquinho do trabalho, mas só agradecer também. Bom dia, boa noite. 合ってるよ。先週ちょっと、お葬式に行ってきたんですけども、やっぱし姉さんのところがやっぱ一人いなくなるから、ちょっと寂しがってるんで、ちょっといろいろとお祈りしていただいて、無事に動けるようにしてもらいたいということで、で私の方はもうその仕事の方は順調で、感謝と。以上です。はい。Muito grato, irmãos. Minha cunhada, por gentileza. Boa noite. Boa noite, bom dia para todos. A paz do Senhor. Nós somos no enterro, né? Da sobrinha dele, Amém. que faleceu de câncer, estava com metástase. E graças a Deus correu tudo bem. Nós dormimos uma noite lá em Osaka e eu falei de Jesus também, né? Quando eu tive a oportunidade, falei de Jesus para a família que vieram em casa, familiares, irmã mais nova dessa sobrinha que veio em casa, que faleceu com 49 anos. Então, eu tive a oportunidade de falar com ela e com o filho, né, que vai trabalhar aqui perto de Tóquio. Amém, Jesus. Então, eu espero que ele vai vir mais vezes em casa, né? Eu creio, né? No mês de março também. Então, eu oro, né, pela família, né? Porque os familiares, Amém, como eu sempre digo, né, que os familiares dele não conhecem a Jesus. Então, eu oro por eles e pelos nossos familiares também, pela salvação. Muito grato, minha querida. Amém? Deus abençoe. E agradeço que correu tudo bem. Amém, Jesus. Que o Senhor esteja ali. E a irmã Mico vai traduzir? Tá com ele? Tá bom. Não precisa traduzir, porque eu já falei tudo. Tá bem. Carlos, nosso irmão Carlos. Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Que Deus continue nos abençoando, né? Aleluia. O Senhor Jesus é a fonte de água que não para de jorrar, mesmo quando a gente ainda é falho, mas Ele continua nos amando, né? Peço oração por uma nova porta de emprego, né? Que ela possa ser aberta quando Deus quiser, segundo a vontade dEle, né? E que Deus continue nos abençoando, nos guardando, né? Lembrando com a palavra de hoje, né? Das ciladas de Satanás, né? Amém. A nossa luta nunca é contra o homem, né? Contra as pessoas, né? Mas o que está neles, né? Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Fica na paz. Muito grato, irmão Carlos. Então, lembre-se do nosso irmão Carlos e ore em favor dele por esse desejo, esta porta aberta, que o Senhor conceda este pedido do coração do nosso irmão. Irmão Melvin Santana e irmã Renata, nossos irmãos em Cristo. Pastor, irmãos, graça e paz. Graça e paz. Pastor, semana para agradecer bastante o que o Senhor tem feito. A semana também de bastante trabalho, algumas viagens curtas, mas também viagens. A gente tem que agradecer também, finalmente, a cirurgia do vô da Rê aconteceu. Foi limpa toda a região do braço que tinha metástase em si, tirou tudo que tinha. Ele se recuperou, tá para ir para casa, né? Já tá em Glória a Deus. A única coisa realmente, né, que o médico falou que realmente já tinha pegado o osso, que realmente a melhor opção era a amputação. Mas como ele não quis,
Que então agora era a gente aguardar agora aqui os próximos passos com relação ao que vai acontecer depois, né? Mas com relação à cirurgia, tá lá, firme e forte, o seu Oswaldo já em casa já. Então a gente gostaria muito de agradecer a Deus pelo cuidado, pela vida dele, pela recuperação dele, e pedir para que Deus continue dando graça e sabedoria para os tios, né? Para o meu sogro também, que está só que está cuidando dele lá. Uma situação complicada porque, né? Ele tá um pouquinho ranzinzinha, né? Mas que Deus continue dando sabedoria e graça para os filhos para cuidar dele com qualidade aí por quanto tempo o senhor permitir. Eu peço oração também para uma tia minha que está vindo para cá para o Japão semana que vem. Ela vai ficar no Japão 15 dias, conosco aqui só 5 dias. Pedir oração para que ela faça boa viagem, guarde a saúde dela e do meu primo também junto. Amém. Muito bem. Irmã Renata, O Melvin já falou tudo, né? Agradecer a Deus pela cirurgia do meu avô, pela semana. E pedir a Deus que abençoe essa nova semana que se inicia, né? Que Deus possa guardar, abençoar o trabalho aí dos irmãos. É isso. muito grato, irmão. Deus abençoe. A irmã Luzinete e as irmãs que estão conosco. Irmã Luzinete, por gentileza. Senhor. Alô? Amém. Aleluias. Amém, Jesus. Irmã Luzinete agradece ao Senhor e testemunha do favor do nosso Deus para com ela, para com os familiares. Bianca, por gentileza, tá podendo falar? A irmã Bianca parece que não pode estar. Ela trabalhou à noite, ou para ela à noite, para nós durante o dia, e que o Senhor esteja abençoando. Assim como a nossa irmã Rafaela, que no momento não pode estar conversando conosco, que o Senhor ali esteja abençoando a nossa irmã Rafaela, aos seus pais, a todos aqueles que ali estão ao redor dela, dando a vitória para esta jovem. O Senhor ali esteja guardando e protegendo no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e guarde. Irmã Mieko, por favor. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Eu só tenho só agradecer a Deus por tudo. Não se esquecendo de senhoras, feira, às 8 horas da manhã aqui no Japão e no Brasil é 20 horas, né, de terça-feira. Também agradeço muito ao nosso genro Chode, que faz aniversário amanhã. Em nome de Jesus. Estivemos juntos ontem, mas hoje pela manhã também na igreja. E que o Senhor esteja concedendo muitos anos de vida para que possa cuidar dos pequeninos, não? Os nossos netos. Igualmente ao nosso filho Daniel também, seu lar, a sua família, que o Senhor possa estar abençoando. E também somos gratos ao nosso Deus, porque tem abençoado grandemente e abundantemente a cada um dos nossos familiares, aos nossos irmãos que têm estado conosco e que testemunham individualmente para nós também. Vamos orar ao Senhor. Ó soberano e amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso sublime Salvador, o nosso supremo Criador, o nosso Deus benfeitor. Tudo está no controle de tuas santas mãos, ó Pai.
a vida de cada um de nós, de cada um desses teus filhos, do mais novo ao mais idoso, o Senhor tem abençoado. Mas não somente esses que estão neste momento conosco, como aqueles que estão nos vendo através da internet, a qual não sabemos as necessidades, mas o Senhor sabe e conhece, e tem alegria em responder ao coração daquele que busca a Ti, com um coração quebrantado, reconhecendo que é pecador, um coração contrito, que reconhece o erro e chega ao arrependimento e busca a Tua presença. De maneira nenhuma o Senhor tem lançado fora. A cada um desses pedidos aqui registrados nesta noite que estão diante do Teu trono, Pai. O nosso irmão Anderson, a nossa irmã Keiko, também estende as bênçãos aos familiares do nosso irmão Anderson, da nossa irmã Keiko, do nosso irmão Nishimura, a da minha cunhada, ao Pai, pelos nossos familiares, ao meu cunhado que está no Brasil, aos familiares que estão próximos, cada um possa encontrar essa palavra maravilhosa e reconhecer que é um pecador e possa se achegar a Ti, ó Deus, com alegria no coração e com o coração quebrantado e contrito, porque Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus altíssimo, que sabe e conhece o nosso coração, nós não sabemos. Abençoa por misericórdia, ó Pai amado, aos familiares do nosso irmão Melvin Santana, da nossa irmã Renata, a qual o Senhor tem abençoado. Nós temos visto, nós temos ouvido do testemunho dos teus filhos e que o Senhor tem trabalhado ali nos familiares dele. E sabemos que o Senhor tem prazer em restaurar a saúde, renovar a saúde, renovar a vida espiritual, dar a alegria da presença do Teu Espírito Santo, tudo sem merecermos, o Senhor tem nos concedido. Concede também aos familiares do nosso irmão Melvin, da nossa irmã Renata, assim como da Débora, nossa irmã em Cristo, a qual o Senhor tem abençoado. Por este familiar do irmão Melvin que estará vindo a este país, que o Senhor esteja guardando, protegendo, livrando e concedendo uma estada aqui, debaixo da Tua guarda, do Teu cuidado, da Tua presença, concedendo o Teu amor, e nós sabemos que o Senhor estará com cada um deles. Também nós te pedimos a Tua presença em favor do nosso irmão Carlos, no seu local de trabalho, no seu ir, no seu voltar, nos seus relacionamentos com os seus familiares. O Senhor ali esteja estendendo as Tuas santas e poderosas mãos para abençoar, e sabemos e servimos a um Deus todo-poderoso que pode realizar o intento do coração de cada um de nós, sendo para a honra, louvor e glória do Teu nome santo. A nossa irmã Luzinete, que tem estado conosco, também no culto de senhoras, que o Senhor esteja abençoando a cada uma das irmãs que tem participado, aquelas irmãs que não podem participar. Nós Te agradecemos, Senhor meu Pai, os familiares da nossa irmã Luzinete, a sua igreja, a congregação onde eles congregam, os passos de cada um deles, dos familiares do nosso irmão Alexandre Bonetti, também aos filhos da irmã Luzinete. A irmã Bianca, que o Senhor esteja abençoando o seu ir, o seu voltar, o seu local de trabalho. Ela tem trabalhado demasiadamente, acima das forças, mas o Senhor tem restaurado. Também nossa irmã Rafaela, que o Senhor conceda o pedido do coração desta Tua filha, e com certeza o Senhor se alegrará e nós nos alegraremos, Pai, do Teu cuidado, da Tua proteção, que o Senhor tem concedido e continuará permanentemente concedendo a Rafaela e aos seus familiares. Cremos e confiamos que o Senhor é Deus que pode fazer aquilo que os homens não podem fazer. Por isso entregamos em Tuas santas e preciosas mãos a nossa irmã Nonaka, aos irmãos em Cristo que ali estiveram pela manhã. Nós Te agradecemos e Te pedimos as Tuas bênçãos aos nossos filhos, aos nossos netos, ao nosso lar, à nossa família, a família de cada cristão. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor amado. Então, é bom confiar no Senhor, depositar a nossa esperança, a nossa confiança, porque no tempo determinado Ele dará uma solução. Assim falou o nosso irmão Melvin também. E sabemos que o Senhor tem uma providência para todas as coisas. Muitas vezes não é aquilo que nós esperamos, mas em todas as vezes é aquilo que é o melhor para nós.
ainda que não conheçamos e não entendemos a princípio, mas entenderemos com o passar dos dias que o Senhor tem feito melhor para cada um de nós. Vamos voltar então ao nosso texto de Efésios capítulo 6, versículo 11, que nos fala sobre nós nos vestirmos da armadura de Deus. Então, existem alguns versículos que falam sobre a armadura cristã, porque a armadura cristã é para nos defender contra os ataques dos nossos inimigos, dos inimigos dos cristãos. E mencionou também o nosso irmão Carlos que os nossos inimigos não são os homens, as mulheres, não são os familiares, não são os parentes, mas o nosso inimigo que se utiliza de pessoas para nos ofender e nos... volume, por gentileza. O irmão Sebastião está conosco e a nossa irmã Leia também. Vamos orar juntos no final do culto. Então, a palavra de Deus nos ensina que nós temos 3 inimigos que tentam nos desanimar, que tentam fazer-nos desconfiar, nos obstruir de todas as formas para que nós venhamos a desistir da nossa caminhada com Cristo. São 3 inimigos que não são externos, são inimigos internos. Então, esses 3 inimigos precisam de todas as formas serem repelidos da nossa vida e derrotados em nome do Senhor Jesus. Então, o primeiro inimigo, na verdade, é aquele que nós já dissemos, externo, mas é o diabo, mas nós sabemos que muitas vezes ele se utiliza de pessoas. Então, a pessoa passa a ser dominada pelo inimigo. Então, é algo interno, consequentemente. Então, o primeiro inimigo, como nós sabemos, e nós temos que sempre atentar, é o inimigo da nossa alma, o diabo, Satanás, anjo caído e tantos outros adjetivos que são dados a ele. Então, o primeiro inimigo, como nós vimos na semana passada, então, é ele, o inimigo principalmente das nossas almas, não é do nosso corpo. Então, ele pode exercer uma influência maligna sobre os homens. Sabemos, temos certeza disso. É só olhar os crimes e tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Não, muitas vezes, se não todas as vezes, não é ação de homens, mas ação do inimigo através de homens. Então, sendo o nosso adversário e acusador de nossos irmãos. Este é uma das funções uma das táticas do inimigo. Ele trabalha para que voltemos ao pecado. Então, ele passa a criar dúvidas no nosso coração e no coração de muitos cristãos, com certeza. E isso tem afetado a vida de muitos. Então, ele cria dúvidas sobre determinados pontos da palavra de Deus. Então, ele vai sempre trabalhar para que a pessoa volte a praticar o pecado que praticava anteriormente, antes de ser regenerado pelo Senhor. Ele cria essas dúvidas sobre a palavra do Senhor, as promessas do Senhor. Então a pessoa passa a cada vez mais estar distante do Senhor. E em muitos cristãos, ele faz com que o cristão pense que é importante. Uma pessoa possa ser mais importante que o outro, principalmente pessoas que possuem cargos dentro da igreja e fora da igreja, em qualquer situação. Então ele pensa que ele sendo uma pessoa de um determinado nível, existem pessoas de nível inferior a ele no seu local de trabalho. Então o inimigo coloca o pensamento, ele cria nesta pessoa
algo que possa levar a pessoa ao orgulho. E o orgulho, com certeza, leva à queda. Ele também coloca no coração de muitos inveja de uns para com os outros, desgosto devido a, por exemplo, uma separação ou devido a tantas causas que causam desgosto em muitas pessoas e, acima de tudo, a maldade no coração de muitos, que nós sabemos que a maldade impera em todas as esferas da vida. Não é fora da igreja somente, não é dentro da igreja somente, mas na vida de muitos. Então, essa maldade também leva a pessoa à mentira e ao engano. Então, essa é a especialidade dele, é mentir. Nós sabemos, o inimigo é mentir e causar engano nas pessoas. Pessoas enganam uns aos outros. A palavra de Deus diz: vivem enganando e vivem sendo enganadas. Então, precisamos vigiar todo o tempo para não ceder às investidas do maligno, porque é ele que faz isso, não é da própria pessoa. Temos que entender que a pessoa cedeu esse espaço para o inimigo trabalhar. Então, ele começa a trabalhar sempre numa dose, como eu digo, numa dose homeopática, até que a pessoa, quando perceber, já está a meio caminho da perdição. Então, a Bíblia diz que ele é o Deus desse século, não podemos esquecer. Ele não está no controle. No controle está o nosso Deus, mas ele é o Deus desse século e fará tudo para nos destruir. Tudo que estiver ao alcance dele, ele vai se utilizar para destruir. Porque nós vemos, e muitas vezes, em algo aparentemente inocente, mas por trás disso tem algo para destruir a família, para destruir a pessoa, para destruir a sua fé, a sua crença. Então, o que fazer para vencê-lo? E fazer para vencer o inimigo? A receita está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. O que o Senhor diz? Para vencer este inimigo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Está escrito: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Então, a tentação que vem sobre vocês, sobre mim, sobre todos nós, é comum a todos os homens, desde Adão até agora. Até o nosso Senhor Salvador Jesus foi tentado, sem pecado, é claro. Continuando a leitura, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então, se eu cair, é culpa minha, porque o Senhor está sempre ao nosso lado. Ele é Deus fiel. Ele não permite que eu seja tentado além do que eu posso suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo, o Senhor, né, Ele providenciará um escape para que a possam suportar. Então, ficará sobre a responsabilidade de cada um de nós se nós cairmos no pecado A ou no pecado B. Porque nós é que permitimos. O Senhor deu o escape, mas muitas vezes as pessoas não aceitam o escape. Procuram fazer o desejo maligno do seu coração. Então, muitos não querem aceitar o escape e aí preferem pecar voluntariamente. Nunca foi e nunca será culpa do nosso Deus. Ele não tenta a ninguém e por ninguém é tentado. Então, a tentação veio. Eu caí foi por causa de que eu não quis aceitar o escape que o Senhor me deu. Assim acontece, então, com muitos e pode acontecer com cada um de nós. Um prefere pecar ou muitos preferem viver no pecado. Então, devemos confiar na presença contínua de Deus trabalhando em nosso favor. Ainda que eu não veja, ainda que eu não perceba. E assim eu não vou ceder às investidas do diabo, porque ele sempre vai estar ao nosso lado. Sempre estará próximo de nós, não ao nosso lado. Graças a Deus que é o Senhor que está ao nosso lado. Então devemos
de todas as formas, resistir a todos os ataques do inimigo e se sujeitar completamente à vontade de Deus. Se eu não me sujeitar à vontade de Deus, o inimigo está vendo. Ele está atento, ele vê onde eu estou escorregando, estou deixando uma brecha, ainda que pequena, mas ele... então é aí que ele começa a trabalhar, com toda... com todo o tempo do mundo, como nós dizemos. E ele vai calmo, ele vai até tranquilo, buscar destruir aquela pessoa de todas as formas, em todo momento. Então, esse é o nosso primeiro inimigo. O segundo inimigo nosso é o mundo, com os seus prazeres pecaminosos. Nem todos os prazeres do mundo são pecaminosos, é claro. Deus fez o mundo para quem? Está escrito, para os homens. Para dele, do mundo, nós podemos usufruirmos. Mas os prazeres pecaminosos, o segundo inimigo é os prazeres pecaminosos, as más companhias, as más opiniões e as filosofias vãs. Então, essas filosofias muitas vezes levam as pessoas a se desviar ou estar cada vez mais longe do nosso Deus. Aqueles que já estão podem escapar e se desviar da verdadeira fé cristã. E aqueles que não conhecem vão estar cada vez mais longe. Assim como as opiniões, ouvir as opiniões de muitos que está fervilhando na internet. E ouvir o que um fala, o que o outro fala, e normalmente um falando mal do outro, nunca falando mal de si mesmo, e também as más companhias no nosso local de trabalho, na nossa escola, e dentro, infelizmente, dentro da igreja, porque nós sabemos que o inimigo planta dentro da igreja o joio. Ele não planta o joio lá no cabaré, não. Ele planta dentro da igreja. E lá no cabaré todo mundo já está nas mãos dele. Então, é dentro da igreja. E nós, muitas vezes, temos que ter esse discernimento para sair fora dessas más companhias. E sabemos que as más companhias pervertem os bons costumes. Por isso, perverteu o bom costume e se desviou do Senhor. Então, muitas coisas desse mundo não são pecaminosas, nós sabemos. Mas, de acordo do uso, da utilização delas, elas podem induzir você e eu ao pecado. Ela não é pecaminosa, mas ela pode induzir ao pecado. Por exemplo, o abuso e o excesso de coisas lícitas podem levar o cristão a cometer pecado. Uma coisa é lícita, mas ele abusa. Ele pratica em excesso. Então, nós devemos sempre pensar se aquilo que eu estou fazendo é lícito. Sim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por quê? Não convém por várias razões. Uma delas é porque eu a pratico em excesso. Então, pensar nas necessidades da vida. Eu tenho muitas necessidades, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Isso pode levar o cristão à ansiedade. Claro que ficamos ansiosos, mas não aquela ansiedade que não é natural do ser humano. Então, a pessoa que anda muito ansiosa com todos os seus afazeres, ela passa a sufocar o seu crescimento espiritual. Ela não cresce espiritualmente porque ela está cheia de coisa para fazer. Então, isso existe em muitas pessoas, mas nós temos que deixar o que é o melhor para o Senhor. Os nossos momentos de dedicação a estar em contato com o nosso Deus. Não podemos abrir mão de forma nenhuma. Então, outros, o amor ao dinheiro leva ao fracasso espiritual. Não é ter dinheiro leva ao fracasso espiritual.
Ter dinheiro não leva ao fracasso espiritual de ninguém, mas eu colocar ele como algo que está no mesmo nível do Senhor ou acima do Senhor, fracasso espiritual na certa. Assim como a arrogância ou o- a soberba. Então, tudo isso leva ao fracasso espiritual. Na primeira carta do apóstolo do apóstolo João, no capítulo 2, no versículos 15 e 17, uma recomendação que todo cristão lembra, mas que muitas vezes nós nos esquecemos é de praticar. Lembrar sim, mas praticar muitas vezes não. Então, na carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 15 e 17. No versículo 15 diz assim: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Temos que pensar nisso. Então, amar o mundo daquilo que nos leva ao pecado, daquilo que é pecaminoso. Sai fora. Porque o amor do mundo, o amor do Pai não está nele, na pessoa. O segundo, para completar, não lemos o 16, mas o 17. O mundo e os seus maus desejos, o mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluias. Então, o mundo e os maus desejos uma hora vão passar, mas aquele que permanece fazendo a vontade de Deus, esse vai permanecer para sempre. Aleluias, glórias a Deus. Então, devemos pensar nisso. Alguns cristãos também andam de mãos dadas com o mundo, gostam de tudo aquilo que o mundo tem e tudo aquilo que o mundo oferece. Mais uma vez, todas as coisas me são lícitas, mas nenhuma, não me deixarei dominar por nenhuma. Muito importante. Então, pessoas que às vezes fica difícil distinguir entre o cristão e o descrente. Por quê? Fica difícil distinguir o cristão e o descrente. Pessoa no falar da pessoa, ele fala semelhante ao do mundo. E também tem muitas pessoas dentro da igreja que fala semelhante à pessoa da igreja, mas ele está lá no mundo. Então, o cristão ou o não cristão, ele pode falar, ele pode ser igual no andar, no vestir, nas amizades. Onde a pessoa pode, muitas vezes, estando no mundo, falar, ou seja, usar a máscara do cristão. E o cristão, muitas vezes, dentro da igreja, fala como uma pessoa do mundo, anda como uma pessoa do mundo, se veste igual. E as amizades dele também são amizades bem mundanas e que levam ele cada vez mais longe do Senhor. Devemos vigiar para não deixar isso acontecer. Mas se você também tem dúvida sobre se uma coisa é mundana ou não, será que eu faço isso ou não faço aquilo? A melhor coisa é não fazer e orar e buscar a direção de Deus. Ele vai responder se eu posso fazer aquilo ou se eu não posso fazer aquilo. Com certeza não vai deixar nenhum de nós sem a resposta, se eu tiver dúvida. Mas as respostas todas estão na palavra do Senhor. O terceiro inimigo é a concupiscência da carne. Então, concupiscência é um termo que se refere a desejos pecaminosos. Então, a concupiscência da carne, aquilo que é natural do ser humano. Não precisa ensinar para ele. Ele já traz do ventre da mãe. Então, a cobiça, a luxúria, a ganância por bens materiais. São bens materiais. Ele tem uma ganância, ele quer porque quer. Não se esquecendo, querer almejar uma vida melhor, tendo propósitos justos, não é pecado. Eu também não vou me contentar em ser nada. Não, porque se eu fizer isso, eu estou cobiçando.
Não cobiçar a mulher do próximo já é uma coisa que não deve ser feita. O Senhor deu para ele, não é para você. Você tem que ficar com aquela que o Senhor te deu. Então, a luxúria. Pessoa que não quer viver num apartamento pequeno, numa casa pequena. Ele quer luxúria, viver na luxúria. É pecado. Então, viver de forma digna não é pecado. Mas, em excesso, já é pecado. Ter bens materiais não é pecado. Mas a ganância por bens materiais é pecado. Por isso que muitas coisas, na verdade, não são, elas me são lícitas, mas quando aquilo me domina, se torna pecado. Então, querer almejar uma vida melhor, com propósitos justos diante de Deus, não é pecado. Então, a cobiça, a luxúria, a ganância, são desejos descontrolados. Aí se transforma em pecado. Aí já é pecado. A concupiscência da carne também é aquela tendência maligna que reside em nós. Então, mesmo sendo um cristão autêntico, então, a concupiscência da carne é aquela tendência maligna que nós temos, reside em nós, mora em nós. Não tem como tirar ela de nós. Então, mesmo a pessoa sendo um cristão autêntico, os desejos antigos e pecaminosos podem voltar. Uma vez que a velha natureza permanece em nós, trabalhando para que nos afastemos de Deus. O Espírito Santo passa a habitar você, mas você tem o seu espírito. Essa é a sua natureza, essa é a minha natureza e a nossa natureza. Então, aqueles que possuem o Espírito Santo na vida, ele, o Espírito Santo, peleja dentro de nós para não cedermos aos desejos pecaminosos da vida velha, da antiga vida, antes de nos convertermos. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Texto bem conhecido que diz: pois a carne deseja o que é contra o espírito, o espírito o que é contra a carne. Então, a carne é o meu espírito e o Espírito Santo é que é contra os desejos pecaminosos do meu espírito. Então, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não conseguem fazer o que desejam. Se dermos lugar ao Espírito Santo. Então, nós somos convertidos, mas a velha natureza, ou seja, o eu, não é convertido. Ela não pode ser consertada de forma nenhuma, mas ela pode ficar ineficaz pela ação do Espírito Santo que habita em nós. Aí sim, se deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós. E concupiscência também é um desejo interno que pode ser pecaminoso ou não. Quais são eles? Tem muitos, mas como a fome e a sede. A fome é um desejo natural, mas a gula é um desejo pecaminoso. Escrito na palavra de Deus, não estou inventando. Então, fome todo mundo tem, mas gula é pecado. A exaustão física, o cansaço, e que muitas vezes a doença traz, não são pecados, mas a preguiça é. Ah, estou cansado. Você não está cansado, você é preguiçoso. Aí é pecado. Agora, aquele que trabalhou, que está cansado devido ao trabalho, chegou a uma situação de exaustão física, normal, ele não é pecado. Então, as relações, por exemplo, as relações dentro do casamento são a bênção de Deus, mas o adultério é pecado. Ou seja, pode ser uma bênção, mas dependendo da situação, é um pecado, e nós sabemos que é um pecado. Assim como o ódio e a vingança também. São pecados. Então devemos então saber quando a nossa concupiscência é um desejo intenso ou um desejo pecaminoso. Cada um avalia a si mesmo. Será que aquilo que eu estou desejando é um desejo intenso, sem pecado, ou é um desejo pecaminoso? Já ultrapassei os limites. Aí tem que ver cada um de nós. Eu não posso dar a receita porque não existe. Então, nós somente poderemos vencer esses desejos pecaminosos quando nos submetermos inteiramente à palavra de Deus, que é Gálatas 5,17.
Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Por quê? Porque virá tentação sobre você e sobre mim. Mas se eu viver em Espírito, o Senhor vai me dar um escape. E em Romanos capítulo 8, versículo 13. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, mas se pelo Espírito, pela ação do Espírito Santo, eu vou permitir. Se eu não permitir, eu vou cometer coisa errada, com certeza. Então, vou ler novamente. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Esta é a receita, com certeza. Então, o Espírito Santo veio para tornar visível Cristo em nossa vida e oferecer Cristo ao mundo. É para isso que o Espírito Santo veio para nós, para tornar visível Cristo através da nossa vida. Então, e também oferecer Cristo a um mundo pecador. Se nós temos o Espírito Santo, então devemos produzir o fruto do Espírito Santo. Fruto. Está escrito o fruto, não é plural. Por quê? O fruto do Espírito Santo é de multiforme, de várias formas. Amor, alegria, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, isso é um fruto em multiformas. Não são os frutos do Espírito, isso é outra coisa. Então, esses são os resultados da ação do Espírito Santo na vida do cristão. Não estamos falando dos dons do Espírito Santo. Então, o fruto é multiforme. Todos esses que nós lemos. E os dons do Espírito Santo, está escrito: a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a fé, dons de curar, poderes para realizar milagres. Isso são dons do Espírito. Profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então, essa é a lista completa. Então, esses são os dons e o fruto. Então, como o fruto é do Espírito Santo, eu não posso produzi-lo por mim mesmo. A sua origem é de Deus, é algo espiritual. Não dá para mascarar. Então, para possuirmos este fruto, devemos estar em real comunhão com Deus, enraizados e firmados nos seus mandamentos. Se eu estiver agindo desta forma, eu vou estar fazendo a vontade do Senhor. E, para terminar, vemos que algumas pessoas que se arrependem, se convertem, foram salvas, agora passaram a ser filhos de Deus, arrepende e converte, são salvas, passam a ser chamados filhos de Deus. Acabou de nascer e está iniciando a sua vida cristã, elas precisam ser alimentadas corretamente, precisam de amor, de proteção, de crescimento na palavra de Deus. A pessoa é nova, é como um bebê, precisam de companhia, de afeto. E tudo isso o novo cristão deveria encontrar na igreja, pois os inimigos existem em todo o lugar. O inimigo usa pessoas e a pessoa deixa o inimigo utilizar-se dela. Infelizmente, vamos evitar também esses tipos de pessoas e não permitir que isso aconteça conosco, como nós lemos nos versículos anteriores sobre o que o Senhor pode fazer por nós. E Ele se alegra em nos abençoar e nos conceder esta proteção contra os inimigos do nosso espírito, do nosso eu. Fazer o quê? Permanecer firme na palavra. E que o Senhor, com certeza, nos dará esta proteção e este cuidado para não decairmos na nossa fé cristã e não nos desviarmos. Deus nos abençoe e nos guarde e que possamos estar aqui reunidos no próximo domingo para a Santa Ceia do Senhor.
Espero que cada um de nós possa se alegrar na presença do Senhor, cumprindo a vontade do Senhor. Amém. Ó louvado nosso Deus e Pai. Esta palavra tem sido o guia para as nossas vidas, ó Senhor Deus, e que possamos cumprir o teu querer e a tua vontade justa, santa e boa, não permitindo que o inimigo, utilizando-se de pessoas, venha dominar a nenhum desses teus santos que estão ouvindo agora, aqueles que ouvem pela internet, Pai, e aqueles que não puderam estar ouvindo e que são os teus filhos. O Senhor seja com cada um, pelo teu Espírito Santo que habita em cada um deles, e que o nosso espírito seja vencido, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nesta batalha contra o nosso inimigo. E agradecemos e te pedimos a tua presença, ó Deus justo, santo e bom, em nome do Senhor Jesus. Deus nos abençoe e guarde nossos irmãos em Cristo, e que o Senhor seja com cada um. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo permaneça com todos nós, desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e guarde no precioso e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.